Olá pessoal, eu vou usar esse vídeo aqui para comentar com vocês a respeito do que eu espero nesse trabalho final e dar alguma ajuda aí com relação ao que vocês vão ver nesses enunciados, né? Que está disponível lá no SIGA. Bom, antes de mais nada, esse trabalho, o valor dele foi atualizado para 20 pontos. Eu peço que vocês olhem o plano didático atualizado que eu postei no SIGA, porque eu resolvi tirar um outro trabalho que estava previsto para esse final de semestre, porque está tudo muito apertado. Então, em vez de valer 15, esse trabalho vai valer 20, e também a terceira prova, em vez de valer 15, vai valer 20, para compensar os 10 pontos de um outro trabalho, que seria a resenha de um artigo científico, tá? Que eu não vou mais exigir de vocês nesse final de semestre. Esse trabalho aqui, que eu chamo de trabalho prático final, ele tem como objetivo vocês aplicarem a análise de correlação linear e regressão linear simples e múltipla, que é esse último bloco de conteúdo que nós vimos, tá? Em um banco de dados de interesse de vocês. Então, o trabalho ele pode ser feito individualmente, ou em dupla, ou no máximo num grupo de 3 pessoas. Então, o que vocês vão precisar? O grupo ou cada indivíduo, né, vai ter que pensar em um problema onde a análise de regressão múltipla possa ser aplicada e definir um conjunto de dados de interesse de vocês para vocês trabalharem de acordo com o roteiro que eu vou apresentar aqui agora. Então, vocês precisam definir, né, uma variável resposta de interesse. O que é isso? É uma quantidade que eu quero explicar em função de outros fatores que eu suponho que influenciem essa variável. Tá? E esses outros fatores nós chamamos de variáveis explicativas, é o x1, x2, e aqui eu denotei até xq. Como eu quero que, pelo menos inicialmente, vocês comecem, né, trabalhando com um modelo de regressão linear múltipla, essas variáveis explicativas você tem que ter no mínimo 2 para poder começar essa sua análise, porque eu quero que vocês apliquem um modelo de regressão linear múltiplo. Tá? Atentem-se a isso daí. Então, como a gente sabe, esse modelo que nós vimos, ele assume que o erro, né, associado às suas medições, ele tem distribuição normal e, no fundo, isso induz uma distribuição normal para a variável resposta y. Isso, então, é importante para vocês saberem que eu preciso escolher uma variável resposta que seja do tipo contínua ou, por mais que ela seja discreta, às vezes pode acontecer, ela esteja medida numa escala ampla que eu possa aproximar aí de uma escala contínua, e esse caso é que esse modelo vai funcionar. Ou seja, eu não posso escolher uma variável resposta que é uma variável categórica, onde eu tenho as categorias de uma variável para ser explicada em função de outras. Esse não é o modelo apropriado para esse tipo de variável, existem outros, mas nós não vimos e não é isso que eu quero. Tá? Não pode ser uma variável binária do tipo 0 e 1, que eu quero explicar em função de alguns fatores. Tá? Tem que ser essencialmente contínua ou discreta, com uma escala ampla. Onde eu posso escolher esse conjunto de dados? Talvez no seu estágio, no seu trabalho ou em alguma outra disciplina você já viu algum problema que envolva essa técnica. Você pode buscar dados que te possibilitem aplicar o modelo, ou pode buscar em artigos científicos para uma área que você esteja interessado ou tenha familiaridade. Você gosta de esporte e existe algum tipo de rendimento, ou uma medida de qualidade ou resultado que possa ser explicado em função de outros fatores que você consegue colher essa informação, isso pode ser o seu conjunto de dados. Ou você gosta da área econômica e eu quero explicar algum índice macroeconômico ou o rendimento de um certo tipo de ação em função de algumas características do lugar ou dos próprios investidores, você pode colher esse tipo de dado, tá? O que eu aconselho vocês fortemente é que a partir do momento que selecionar o banco de dados, e não deixem para fazer isso de última hora, vocês me mandem para eu avaliar se aquilo vai ser factível, né? Se vai poder ser apropriado a essa técnica, para não correr o risco de vocês usarem um banco de dados que não tem nada a ver com a técnica e perder esses 20 pontos aí no final do semestre, tá? Então, esse trabalho ele vai ser entregue em função de um relatório PDF, contendo as análises de vocês, seguindo a ideia desse roteiro, e ele vai ter um link lá no SIGA para ele ser enviado até o último minuto do dia 13/4, que é o penúltimo dia antes de se encerrar o período usual, normal aí do nosso semestre. Tá? Então, vocês têm que me mandar até o dia 13 para eu conseguir corrigir isso tudo no dia 14, lançar a nota de vocês e fechar o diário. Se não conseguir mandar por lá, pode mandar no meu e-mail diretamente. Então, uma coisa é o seguinte, tendo esse banco de dados em mãos, vocês vão seguir esse passo a passo desse roteiro que está aqui. É basicamente o passo a passo de qualquer análise de regressão, e eu fiz isso nos exemplos da aula, e é o que vocês vão ver em qualquer outra referência, tá? Que é basicamente descrever as suas variáveis e analisar a correlação linear da sua variável resposta com cada uma das variáveis explicativas de interesse. Então, eu quero que vocês calculem aquela correlação, façam um gráfico de dispersão,
façam o teste de significância da correlação antes de aplicar o modelo, tá? Quando você for começar a trabalhar o seu modelo, né? Você pode fazer daquela maneira como eu ensinei no Excel, ou pode usar outro software se você tem familiaridade, não tem problema. Só tem que ficar atento ao fato de que as variáveis explicativas, se elas forem contínuas, elas entram da maneira como ela está medida no meu modelo. Se forem variáveis categóricas, por exemplo, em algum tipo de estudo, você pode usar o sexo, a raça, a região que a pessoa mora, o tipo de empresa, o tipo de setor de uma empresa como variável explicativa. Então a gente sabe que a gente não entra com as categorias, por mais que elas estejam medidas em números, né? Representadas com números. Mas, em vez disso, se a variável é categórica, a gente cria aquelas variáveis que a gente chama de variável dummy, né? Que são as representações numéricas com variáveis do tipo 0 e 1, que eu expliquei em alguma parte do conteúdo, tá? Então tem que prestar atenção a esse tipo de característica. E aí você roda o seu modelo com todas as suas variáveis e vai fazer o processo de seleção de variáveis. Às vezes você inclui um fator no seu modelo que você acha que explica a resposta, mas ele não é significativo. Então o que a gente faz? A gente retira aquela variável do modelo e faz o ajuste de novo. E ao final a gente quer chegar em um modelo que tenha pelo menos uma variável explicativa, e esse é o modelo que vai ser usado para você avaliar a qualidade do ajuste que você obteve, para você fazer predição com esse seu modelo, tá? E finalizar o seu relatório. Uma coisa também que foi abordada ao longo do semestre e do nosso conteúdo é que às vezes pode haver interação entre as variáveis explicativas e isso ser um fator importante para explicar a minha variável resposta. Então, vocês podem pensar se faz sentido intuitivamente, né? Incluir relações entre as variáveis para afetar lá a sua variável resposta, tá? Então, dentro do conteúdo eu abordei esse tipo de tema, vocês podem rever a aula se não estão entendendo de fato o que eu estou falando, mas eu quero que vocês investiguem essa possibilidade. E depois disso, finalizado o relatório, vocês me enviem, contendo cada um desses passos, para ser avaliado, tá certo? Qualquer outra dúvida, vocês podem tirar nos nossos encontros síncronos ou mandar por e-mail. E eu aconselho que conforme vocês vão vendo o conteúdo, vocês atentem-se a esses tópicos aqui do trabalho para ir se deixando familiar com os termos e não ter grandes problemas aí. E não deixe para a última hora, porque apesar de eu deixar entre a última prova e a data da entrega, né, quase que uma semana, não deixa para ir fazendo só depois não. Já comece a selecionar esse banco de dados para ficar menos apertado aí no final do semestre, porque a gente não tem muita saída. E não dá para mudar essas datas e nem esses meus critérios de avaliações que estão aqui, tá? Então é isso, abraço para vocês, até a nossa aula.